Vamos voltar para o Apocalipse. Estamos no capítulo 20. Os irmãos devem lembrar, aqueles que estão conosco pela primeira vez, são convidados a nos acompanhar nesse estudo maravilhoso, Apocalipse capítulo 20. Farei a leitura completa, depois uma brevíssima revisão do que nós já vimos, e vamos então caminhar um pouco mais no estudo desse capítulo 20, que, de maneira interessante, por vezes é o centro do debate ainda hoje, debate moderno, sobre os estudos em escatologia. Escatologia é o estudo das doutrinas sobre as últimas coisas, e nós temos aprendido no livro do Apocalipse que toda a escatologia, ou a doutrina das últimas coisas, não se resume apenas ao milênio. Mas esse é um assunto tão antigo e tão debatido até hoje, que nós percebemos que as escolas teológicas, quando estudam escatologia, elas são divididas assim, entre aqueles que são pré-milenaristas, pós-milenaristas ou amilenaristas. Então nós já demos uma ideia geral do que seriam essas escolas, mas nós temos mostrado que o Apocalipse capítulo 20 faz parte ou forma um todo, e que a grande mensagem do livro do Apocalipse é o divórcio de Yahvé com a sua antiga noiva por conta de sua infidelidade. É uma referência a Jerusalém do primeiro século, que cairia no ano 70, e o anúncio do seu casamento, o desposamento de uma nova noiva, a nova Jerusalém, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 19, chegando no capítulo 20, nós já começamos a perceber algo que, por nosso costume de avaliar sempre todo o livro do Apocalipse sob uma perspectiva muito mais futurista, ou seja, de que todo o livro só fala de algo que ainda não aconteceu. À medida que nós estudamos, as dúvidas elas vinham surgindo. E quando esse livro vai ter relação conosco? Sempre teve, na verdade. Ele sempre teve relação importante conosco, uma vez que nós fazemos parte da história, e que o milênio ele é inaugurado a partir da ascensão triunfante do rei, quando vence a morte e as trevas. E ele então ascende aos céus, e ele promete que o Espírito Santo viria. Isso é confirmado em Atos capítulo 2, enviando poder para testemunho da igreja. O Espírito Santo então seria derramado de uma forma abundante sobre a igreja. É a inauguração então do chamado milênio. O milênio então ele não é literal, e jamais poderia ser tomado no sentido literal, pois é figurativo, em um capítulo figurativo, que está em um livro figurativo, extremamente figurativo. Então, cheio de figuras, de símbolos. Então, eu vou fazer a leitura novamente do capítulo 20, e peço que os irmãos me acompanhem. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade,
Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, mais uma vez a leitura do capítulo 20. O que nós começamos a ver é que há um grande anjo que desce do céu para amarrar o diabo. Veja que há uma distinção entre um anjo que desce e um anjo que cai. Esse mesmo anjo, provavelmente, ele é aquele que libertou para juízo Satanás por um tempo, para que trouxesse tormento sobre a Jerusalém do primeiro século. E há uma referência provável, se tomarmos capítulo 12, em que esse anjo é identificado como Miguel, aquele que sempre é um anjo proeminente a serviço dos céus, a serviço do Senhor, e aquele que expulsa Satanás dos céus, ou seja, o lança, ele cai. É possível que também seja ele, o mesmo anjo enviado, aquele que desce dos céus para amarrar Satanás e trancafiá-lo. Então, vimos que aqui não é uma descrição física ou literal de o diabo como um anjo caído, um demônio, um ser espiritual sendo algemado. A ideia não é essa, porque ele é um espírito. Mas, em outras palavras, a visão clara aqui, e nós notamos isso, observem mais uma vez, no versículo de número 3, é uma figura de que essa amarração ou aprisionamento implicaria em um fato muito importante. Inaugurada agora uma nova era, a era do Evangelho, a era da igreja, essa inauguração de um novo tempo, desse casamento glorioso de Cristo com a sua noiva, Satanás não teria mais poder para enganar as nações. Vejam o versículo 3 mais uma vez. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, o diabo não seria mais capaz de enganar as nações do mesmo modo que antes. Se nós olharmos a história do povo de Deus, essa matemática, ela não é difícil de ser calculada. Você tem, na antiga dispensação do pacto, apenas um reino, igreja, Israel, cercado de inúmeras nações a serviço de Satanás e seu reino de trevas. Todas elas cegadas, sem poder enxergar a luz do Evangelho, sem poder compreender e adorar o Senhor de toda a terra. Agora você percebe que algo novo acontece com a vinda do Cristo do Senhor. Ele daria poder à sua igreja, à sua noiva, para testemunhar para as nações. Isso começaria, Atos 1, versículo 8, Jerusalém, Judeia,
Samaria até os confins da terra. Então, esse é um ponto, essa é uma questão muito importante e que eu levanto novamente a título de revisão. Veja que aqui também nós precisamos entender um seguinte: quando nós seguimos essa perspectiva que temos trabalhado aqui, que é identificada, mais uma vez repito, por conta dessa questão relacionada ao capítulo 20, os milênios, como uma visão mais otimista do final da história, o que é chamada de pós-milenismo, ou seja, após o final desse milênio figurado, o rei retorna. Após uma era dourada do Evangelho, ou seja, de um crescimento maravilhoso do Evangelho, então nós temos o anúncio do retorno do rei. Essa ideia, e nós aprendemos isso de uma forma muito clara, nas comemorações dos 120 anos da nossa igreja, no último fim de semana, não implica dizer que Satanás então foi vaporizado, ou seja, que ele sofreu uma restrição radical, que ele não tem mais controle em qualquer lugar quando olhamos para as nações dos homens, mas dá uma visão maravilhosa do que significa para a igreja o Evangelho e a importância para a igreja dos pregadores. As igrejas de Cristo não devem se preocupar com aquilo que não é responsabilidade sua. A igreja de Deus é a agência missionária de Cristo na terra. Ela não vai fazer isso com pantomimas, ou teatros, ou coros, ou quartetos. Ela vai fazer isso com pregadores do Evangelho. E o Evangelho então aqui descrito deve ser proclamado por esses pregadores que têm o controle dos locais onde estão e são os únicos que podem deter o avanço do reino de trevas. A igreja precisa ter essa visão. Quando a igreja não tem essa visão, ela deixa de orar para que Deus desperte pregadores, para que desperte missionários, para que entenda o Evangelho como algo que deve ser vivido, experimentado, testemunhado pelo povo de Deus por onde passa. Quantas vezes, meus amados irmãos, damos respostas às dúvidas dos homens com base no Evangelho? Pouquíssimas vezes. Em casa ou no trabalho. Às vezes nós queremos lidar com as questões da alma dos nossos filhos, com arroubos psicológicos ou de autoajuda, mas nós temos a palavra. Às vezes nós não usamos o Evangelho como resposta para as necessidades dos nossos vizinhos, ou para tratar as questões como casais, ou para mesmo falar para a igreja como ela deve caminhar, porque nós não cremos no que a própria palavra nos diz. Satanás, ele ainda tenta, por um último esforço, já derrotado, controlar lugares. Mas ele precisa se deparar com pregadores do Evangelho que têm o controle do lugar, pois são embaixadores de Cristo, e ele não pode fazer nada para detê-los. Essa é uma verdade preciosa. Lembrem-se, irmãos, que o milênio aqui precisa ser considerado como 1000 anos em que Satanás ele é detido ou amarrado, como uma representação simbólica da era da igreja, desde o Pentecostes até a segunda vinda, que o milênio aqui representa a plenitude e perfeição do reinado de Cristo, não de forma literal, como 1000 vezes ao redor do sol, mas à medida em que prosseguirmos hoje, nós vamos perceber qual é esse significado triunfante. É o período em que a igreja deve aproveitar e envidar todos os esforços para proclamar a palavra de Deus. Versículos 4 a 6, então, observem. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus.
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui você tem então a descrição dos santos tomando parte no julgamento das nações com o Cristo. É o que nós temos aqui nos versículos de 4 a 6. Observem que o apóstolo vê vários tronos que devemos entender como localizados nos céus, provavelmente os tronos dos 24 anciãos, que já foram mencionados no capítulo 4. Também há uma descrição dos mártires. Aqui eles são vistos, são suas almas, mas a visão que João tem é do preço que eles pagaram por não negar o nome de Jesus. Suas próprias cabeças, elas foram cortadas, e capítulo 6 já nos mostra isso, quando eles estavam reunidos sob o altar celestial, e eles clamam ao Senhor: até quando? O clamor deles é por justiça, por intervenção divina, mas agora eles percebem, a resposta vem, o peso da mão de Deus então cai sobre os seus inimigos. Ele está prestes para encerrar a velha era judaica, e esses seus mártires então participariam de seu reinado no governo do mundo, em Cristo e por meio de Cristo. Quem são os mártires aqui? Eles são identificados, repito, como aqueles que se recusaram a participar da adoração à besta. Observem, versículo 4, na parte B: vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Então, eles perderam suas cabeças por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Então eles perderam suas cabeças por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Aqui, lembrem-se, a besta no sentido macro representava o império da época, o império romano. No sentido micro, o imperador que perseguia os cristãos naquele tempo. Nem tampouco a sua imagem. Os Césares, eles faziam imagens que deveriam ser adoradas. Não havia problema em Roma de se ter uma religião. Roma era um lugar de religião plural. Então, você podia ter sua religião, mas para que você exercesse a sua religião, antes você precisava fazer juramento de devoção primeira a César. Como é que isso acontecia? Você chegava lá, imagine você com a sua família, e então você tinha que se ajoelhar perante a imagem, a escultura lá do imperador, do César, imperador romano, e dizer que ele era Deus. Mas por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, isso era impossível para um cristão de fato fazer. Mas talvez você se pergunte: será, pastor, que todos aqueles crentes do primeiro século foram firmes? Será que nenhum deles falhou? Não, muitos falharam, muitos falharam. E quando se arrependeram, os cristãos que viram seus parentes, esposas, maridos, filhos, pastores, terem as suas cabeças cortadas, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra, tinham extrema dificuldade de recebê-los novamente na congregação, porque eles haviam negado o nome do Senhor. Era muito difícil para eles, mas a maioria permaneceu firme. Eu tenho indicado sempre livros para vocês. Não deixem de adquirir um livro. Eu acredito que na livraria mais próxima aqui que temos no centro de Aracaju, você pode comprar. Existe uma coleção
ou você pode começar com ela, que é a primeira. Eu tenho certeza que se você usar nos cultos domésticos com a sua família, isso vai ajudar vocês a pensarem um pouco no que seria deixar ou não negar o nome de Jesus por causa do testemunho que nós temos que dar e por conta da sua palavra. A obra é uma história ilustrada do cristianismo, é o título. O autor, Justo Gonzalez, anotem. E o volume 1, que fala sobre isso, ele divide por eras, é a Era dos Mártires. Você pode comprar também o do John Fox, que viveu no século XVII, no período dos puritanos, e ele vai também ter um livro que foi muito conhecido naquele período, e ele usa como fonte de pesquisa Eusébio de Cesareia, e também a Palavra de Deus, principalmente, que foi o livro dos mártires, John Fox. Mas comecem com a Era dos Mártires de Gonzalez, e vocês vão perceber. Você vai ver o testemunho de crianças de 6, 7 anos, no Coliseu, não negando o nome de Jesus e prestes a ser devoradas por feras. Esse é o contexto aqui que o Apocalipse 20 nos lembra. Então, meus irmãos, eles se recusaram a aceitar também a marca da besta em suas cabeças e também em suas mãos. Nessa imagem aqui que nós temos então no capítulo 20 do martírio desses cristãos, eles foram decapitados. Vocês identificaram isso aí. Versículo 4, João vê ainda as almas dos decapitados, que significa que as cabeças daqueles que recusaram a marca da besta foram separadas de seus corpos. Mas quando a decapitação ocorreu, suas cabeças não estavam manchadas por aquela corrupção específica. Eles não se deixaram marcar. Eles perderam suas cabeças em nome do seu Senhor, mas eram cabeças imaculadas, sem manchas. Eles não traíram o seu Senhor. Então, tendo entrado na glória, notem, eles continuaram a viver e participaram do reinado de Cristo. É o que João vê sobre todas as nações dos homens. É o que diz aí o final do versículo 4, observem. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles são reis e sacerdotes junto com Ele, com Jesus. Agora, na sequência, observem que no versículo 5 nós temos a informação que os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A pergunta é, o que o apóstolo João quis dizer com esta é a primeira ressurreição? Eu penso que a melhor explicação aqui é que a primeira ressurreição é a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a primícia daqueles que ressuscitarão, assim como Ele. E que a segunda ressurreição é a ressurreição geral dos mortos no final de toda a história humana. Então, a expressão que João nos dá no versículo 6 aponta para esse entendimento. Observe, versículo 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. A primeira ressurreição é algo que temos como uma bênção de Deus, de fazer parte da história. Se morremos com Cristo, nós aguardamos o dia da ressurreição, mas já estamos com Ele, como diz o apóstolo Paulo, assentados nos lugares celestiais. Ele é a primeira ressurreição. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 15.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Cristo ressuscitou dos mortos como as primícias dos que morreram. Vamos ler juntos, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que morrem. Sua ressurreição, portanto, foi as primícias dos outros cristãos. É por essa razão que hoje lemos no Evangelho as palavras de Jesus, que devem ser cridas por nós de todo o coração. É por isso que em cada liturgia nós precisamos ser lembrados a respeito das promessas de Deus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos crer no que diz o Senhor Jesus: em verdade vos digo, quem crer nas minhas palavras e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Colossenses 1, versículo 18, vamos para lá. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Nesta outra passagem, Jesus é descrito como sendo o primogênito dentre os mortos. As testemunhas de Jeová tomam esta passagem para afirmar que Jesus não é Deus. Eles vão tomar o termo primogênito e dizer: observem, o primogênito é o primeiro a ser gerado por Jeová. Ele é o primeiro ser criado, ele não é Deus. E por essa razão, a tradução deles distorce os evangelhos. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles apenas modificam com um artigo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, para colocá-lo numa categoria inferior. Mas isso revela uma incompreensão e imprecisão do que diz a palavra de Deus sobre o termo primogênito. O primogênito não era somente o primeiro filho. Na sociedade judaica, se a filha nascesse, uma filha nascesse em uma casa e ela fosse o primeiro bebê, não era primogênita. Nós temos o costume de chamar assim, não existia primogênita. Se nascesse o segundo filho e fosse um homem, ele era o primogênito. Tinha as responsabilidades pactuais de cuidar da casa caso o seu pai falecesse. A herança que ele recebia não era para usufruir como se fosse um playboy. Ele recebia todo o dinheiro, todas as ovelhas, todos os bois, e ele saía para gastar. Não, ele tinha responsabilidades pactuais. Como primogênito, ele tinha que cuidar dos seus. É assim que Colossenses 1,18 descreve a Cristo. Vamos ler juntos? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Novamente, irmãos, sua ressurreição foi aquela que permitiria, promoveria que os seus irmãos também tivessem participação. Ressuscitaremos um dia para a vida, porque Ele foi feito o primogênito dentre os mortos. Então o contexto aqui não é o primeiro gerado. Jesus é o eterno, é o unigênito Filho de Deus. Primogênito aqui no contexto é o herdeiro de tudo. Basta nos pegar o próprio contexto de Colossenses capítulo 1. Tudo pertence a Ele. De modo que quando nós olhamos para a criação, precisamos ter essa compreensão. Será que aquele inseto, ou animal, ou ave, precisa de fato ser morto, ou pisado por nossos pés? Crianças, pensem nisso. Tudo pertence a Cristo, até mesmo aquilo que nós consideramos insignificante, tudo pertence a Ele. Toda a beleza da criação, feita por sua palavra, o verbo de Deus, foi dada
a Ele pelo Pai. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E é chamado então como o princípio, o primogênito de entre os mortos, porque a nossa ressurreição só está garantida, a ressurreição para a vida, como nos ensina João capítulo 5, porque Cristo é de fato o primogênito dentre os mortos. Quando nos convertemos, pela fé nos tornamos participantes de Cristo, nos tornamos participantes da fé nele, por sua morte, sepultamento e ressurreição. Lembrem-se, Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4, versículo 25. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 6, versículo 5, vamos verificar também, é importante. É uma das passagens que usamos em nossas liturgias para assegurar à congregação a certeza da nossa salvação. Há muita confusão entre o que é certeza e segurança de salvação. A segurança da nossa salvação em nossa caminhada cristã, ela pode ser abalada por pecados que cometemos, em nossa caminhada, quedas que tomamos, por situações que nos abatem, dúvidas da nossa alma. A nossa segurança pode se abalar, mas a nossa certeza jamais. Ela está na Bíblia, e é quando a nossa segurança está fraca, quando ela está cambaleante, quando nós estamos em dúvidas da alma, que nós devemos nos apegar à nossa certeza. Observem Romanos 6, capítulo 6, versículo 5. Leiam comigo, irmãos. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E observem o versículo de número 4, vamos ler. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nos tornamos participantes da fé em Cristo quando nos convertemos. Morte, sepultamento, ressurreição. João então vai adicionar o detalhe lá em Apocalipse 20 de que o restante dos mortos não seria ressuscitado até que os 1000 anos, na língua grega o éon cristão, uma referência à designação daquilo que é tempo, daquilo que é para sempre, eterno. Eles não seriam ressuscitados até que esse período fosse completo. Aqui eu entendo como uma referência à ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos incrédulos, e a Escritura fala sobre isso. Alguns têm a visão equivocada de que a ressurreição se dará apenas para os justos, para aqueles que foram salvos pela graça de Jesus, mas não é isso que a Escritura diz. Por exemplo, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Atos 24, versículo 15. Ou tomemos o texto da nossa liturgia desta manhã, em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5, versículos 28 e 29. Portanto, irmãos, todo crente que é verdadeiramente convertido, ao longo de toda a história da igreja, torna-se participante da ressurreição de Jesus, o que Apocalipse 20 chama de a primeira ressurreição.
A segunda morte não tem poder sobre eles, e isso deve garantir para nós firmemente a sustentação do testemunho da nossa fé, da palavra de Deus. Veja, nós não negamos a influência ainda hoje presente no reino de trevas. Quem crê no avanço do Evangelho jamais defenderia tal coisa. Mas o chamado movimento de missões modernas jamais ocorreria se os nossos irmãos do passado não tivessem a mesma compreensão que eu estou aqui apresentando para vocês, deixando o conforto de seus lares, desbravando em terras inóspitas, selvagens, muitos morrendo, porque sabiam que ninguém poderia deter o avanço do Evangelho quando fosse anunciado por pregadores fiéis. A igreja precisa então orar, como nós temos aprendido desde o último fim de semana, para que Deus desperte em nosso meio homens que desejem pregar o Evangelho e consagrar as suas vidas com este objetivo. Além disso, veja, os cristãos estão incluídos no reinado de Cristo sobre as nações, é o que o capítulo 20 do Apocalipse, versículo 6, vai nos ensinar. Notem: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, a parte final aí do versículo 6. E, apenas para dar um exemplo, considerem o que eu já citei, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a garantia que nós temos é que deve nos fazer avançar. A garantia que nós temos é que deve nos mover para que em oração, mas também em ação, sejamos igreja de fato. Que ao entrar para adorar, saiamos daqui como tochas vivas para testemunhar da palavra de Deus para a nossa cidade, em nossas casas, nas instituições onde trabalhamos, no exercício das nossas vocações. Quando a igreja ela vai abdicando de suas responsabilidades, nós começamos a ver que facilmente se revelará aquilo que está no coração dos homens. Isso é simples, irmãos, porque em um exercício de treinamento para a vida cristã, nós fazemos dominicalmente atos de confissão de pecados. Não é sem sentido, porque quando nós deixamos de ler a palavra, de orar, de congregar, de adorar ao Senhor com profundo amor em nossa alma, nós sabemos o que é que floresce. Na verdade, não floresce, né? O que é que desabrocha de forma espinhosa, fedorenta e pecaminosa? É aquilo que o nosso coração caído deseja. E assim, irmãos, a regra compartilhada com Cristo aqui, e aí essa é uma palavra importante para a igreja, não se limita aos mártires do primeiro século, que nós estamos vendo hoje aqui no capítulo 20. Isso se aplica a todo crente que confia em Cristo em qualquer momento do milênio. Nós estamos vivendo ele, nós estamos vivendo o milênio, nós estamos testemunhando o milênio. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor livremente, nós temos milhares de irmãos, os quais nem conhecemos, sofrendo, e por uma razão simples: eles não querem negar o testemunho de Jesus, e eles não querem negar a sua palavra.
Nossa visão deve ser, portanto, mais ampla. As nossas orações e ações devem ser mais amplas. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender o tempo que nós estamos vivendo e o que o Senhor Jesus Cristo nos tem chamado para fazer. Eu quero finalizar. Meu propósito é estudar o capítulo 20 sem pressa, mas trabalhá-lo, tomando as suas partes aqui, as suas divisões. Eu quero concluir lembrando que não há necessidade de tomar a referência a este milênio, repito, a esses 1000 anos como literal. Este é um número simbólico, repito, em um capítulo simbólico e em um livro altamente simbólico. Ao longo das Escrituras, os 1000 anos ou milhares de anos são usados como um substituto para um grande número. Salmo 50, versículo 10, vamos lá. Salmo de número 50, versículo de número 10. No versículo 10 do Salmo 50, nós temos um número de colinas onde Deus possui o seu gado. E diz assim o versículo de número 10, Salmo 50, vamos ler? Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. O número de soldados inimigos que um israelita iria perseguir também é identificado como 1000. Vamos para Josué, capítulo 23 agora. Livro de Josué, capítulo 23, versículo de número 10. Josué 23, versículo 10. Vamos ler? Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. E Deuteronômio 7, versículo 9. Deuteronômio 7, versículo de número 9. 1000, também aqui, identifica o número de gerações com as quais Deus mantém o seu pacto. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. São referências a 1000 anos, obviamente de forma figurativa, mas que apontam para algo maravilhoso, de um Deus provedor, soberano, gracioso e sustentador. Eu poderia citar ainda o Salmo 90, versículo 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, longe de calcularmos números ou de buscarmos análises literalistas, nós precisamos observar o conjunto e o todo dessa maravilhosa mensagem. Concluindo, Satanás não tem mais o poder de outrora de enganar as nações. O poder de convencimento está em nossas mãos. O Evangelho, e nada pode deter o avanço do Evangelho quando o Senhor levanta pregadores fiéis a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa pequena congregação tem testemunhado isso e nós não podemos negar esse fato. Mas nós não podemos ficar aqui, localizados apenas nesse endereço. Ele deve marcar o nosso centro, o nosso pelotão, no grande exército do nosso general Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender o que implica figurativamente esse número. Nós temos uma cidade para conquistar. Nós temos igrejas que precisam ser plantadas à medida em que a cidade cresce. E à medida em que ela cresce,
tendo o Evangelho, ou estando ausente o Evangelho, certamente florescerá aquilo que está no coração dos homens caídos, pois nós conhecemos o nosso coração, mas nós sabemos qual é a mensagem que deve ser pregada, e portanto nós devemos orar e agir. Isso promoverá uma transformação tão grande, que à medida em que nós começarmos a fazer o que Cristo nos manda, nós deveremos estar dispostos a até mesmo perder as nossas cabeças. Dificilmente será literal aqui. Você não vai ter a sua cabeça cortada, pode ser que aconteça, mas você vai ter a sua cabeça cortada em um emprego, quando você se negar a partir de hoje a não mentir mais, porque o seu patrão pede, e também a não fazer maracutaias em nome do jeitinho brasileiro, mas que são fraudes. Você pode perder sua cabeça por isso. Você pode perder a sua cabeça sendo cancelado entre os seus amigos na escola, quando você então se posicionar como um cristão, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E aqui eu não estou dizendo nada, irmãos, de ser demasiadamente justo, aquele chato legalista que ninguém suporta, mas é aquele crente que é fiel no que faz, que exerce a sua vocação primorosamente, mas não negocia a sua fé. Pode perder a sua cabeça de diversas maneiras, mas tenha certeza plena de que participará da primeira ressurreição. Jesus Cristo já ressuscitou e nós somos participantes com Ele. Esse é um chamado importante, irmãos, para nós nesta noite, ou nesta manhã. Falo da noite porque nós não deixaremos de festejar. Deus tem honrado a sua palavra e tem levantado no decurso dos anos pregadores do Evangelho desta igreja. A igreja vai testemunhar nesta noite a ordenação de um novo ministro. E não devemos parar por aí. Nós precisamos continuar avançando. O Amazonas não pode ser apenas mais um ponto em que nós oramos e apoiamos, é pouco. E quanto mais fizermos, não duvidemos, o Senhor moverá os nossos corações e Ele fará com que cresçamos de uma forma impressionante. Antes das comemorações do aniversário da igreja, e com isso eu quero encerrar, conversava com o nosso emérito, pastor Franklin, como a igreja tem sido abençoada e prosperado da forma certa. E isso é prova também da fidelidade de Deus, abençoando os labores dos antigos e fiéis pregadores do Evangelho. Não desprezemos isso. Nós temos uma missão a cumprir. E a minha pergunta final é: você está disposto a manter o testemunho de Jesus sob qualquer preço, até mesmo a sua vida e a palavra de Deus? Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, pois somos desafiados nesta manhã, mais uma vez, por Tua palavra. Nós precisamos de fato, Senhor, muito de Ti. Somos cheios de temores, dúvidas, fraquezas, mas louvamos ao Senhor por Tua palavra, porque tão importante ela é, e quando ela vem, ela ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para o nosso pé. Aqui, Senhor, nós percebemos que não estamos do lado derrotado, mas do lado vencedor, e não podemos pensar como derrotados, mas como aqueles que devem seguir fielmente o Cordeiro vencedor, Jesus Cristo, e se Ele já venceu, nós devemos avançar neste mundo seguindo. E não podemos fazer isso, Senhor, sem atender o que a Tua palavra nos diz. Com o Teu testemunho, o testemunho de Jesus e o testemunho da palavra de Deus.
Sem Cristo, Senhor, não somos nada, sem Ele nada podemos fazer. Por isso te rogamos, Senhor, aviva a tua obra, desperta-nos para um viver santo e que o nosso tempo de adoração nos desperte, nos fortaleça e nos anime a servir ao Senhor neste grande campo que, como o Senhor Jesus nos ensinou na parábola do joio e do trigo, é o mundo. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos pelo privilégio de recebermos a Tua palavra neste santo dia. Amém.